Olá, meu nome é Regiane, estou aqui com a Vanusa. Estamos aqui para fazer um trabalho sobre a cultura imaterial. Somos estudantes de pedagogia e estamos no segundo ano. Segundo a Unesco, cultura imaterial são expressões, conhecimentos, práticas, representações e técnicas, além de instrumentos, objetos, artefatos e lugares que a comunidade reconhece como parte integrante do seu patrimônio cultural. Bom, estamos aqui para entrevistar a senhora Leila. Quantos anos que a senhora tem, senhora Leila? 62 anos. E como foi o período que a senhora estudou? Desde a primeira série em diante, como que era, assim, como que... Se fala em termos da educação. Sim. Há uma diferença muito grande dos dias atuais. No tempo em que eu estudei, era muito cobrança, o sistema de estudo da Secretaria de Educação, nós éramos mais cobrados, né? E a senhora sempre morou aqui na cidade? Não. Eu sempre vivi viajando porque meu pai era telegrafista ferroviário e ele vivia cada 2 anos, 1 ano numa determinada cidade. Então nós percorremos o estado do Paraná, região norte, subramal, e então ficamos passando de galho em galho, pulando como se fosse de galho em galho, mas era 2 anos aqui, 3 lá, então sempre mudando nessa parte na educação. E a senhora mesmo que já conseguiu de concluir os estudos? Sim, sim, porque naquela época, eu já disse, né? Eu estudei na época em que a gramática na língua portuguesa era tradicional e a matemática também era tradicional. Como ela falou, como é seu nome? A Vanusa disse, a tabuada, né? A gente tinha que trazer a ponta da língua, saber, e não poderia passar da 4ª série para a série seguinte, que hoje é chamado tudo ensino fundamental. Mas antigamente era de 1ª a 4ª, era primário, e o ensino fundamental era de 5ª a 8ª série, daí vinha o 3º grau. E hoje também é 3º grau, né? Aí depois foi várias situações de ensino médio, de educação geral, agora é 3º grau, 2º grau. E, então a gente passou por todas essas etapas, mas o conhecimento, a cobrança era mais. E o aluno tinha mais fundamento na sua aprendizagem. E todos tinham acesso à escola, na época que a senhora estudava? Sim, só que aquela época ainda era difícil, né? Nem todos tinham condição gratuita como hoje tem. Tudo era comprado, o livro era comprado, as pessoas não tinham uma situação financeira tão boa assim. A classe não era, vamos dizer assim, existe a classe rica, média e pobre. Já era da média para baixo. Era poucos os que tinham um poder aquisitivo bem, assim, como se diz, sustentável, né? Então, mas a gente fazia das tripas coração, mas pagava o material e era pouca coisa que a gente ganhava do governo. A única coisa que eu lembro, sim, fugindo até do material escolar que você cobrou, o que era bom na escola era a merenda. Desde café com pão e manteiga de manhã, sabe? Então, a gente estudou numa época boa. Era difícil, não era tão assim, né, acessível. Mas o que a gente tinha era bem aproveitado. Os professores daquele tempo, eles tinham a mesma formação que os professores de hoje em dia? Nem quase todos. Porque os de antigamente, às vezes eles tinham um entendimento até, às vezes, de 1ª a 4ª série. E se fosse, às vezes, comparar com algum professor, não generalizando, às vezes eles tinham muito mais bagagem, muito mais conhecimento do que, às vezes, até próprios professores da era atual. E era bem rígido, assim? Com certeza, éramos cobrados. Naquela época o aluno havia respeito, naquela época os valores eram cobrados, né? Então cada vez que a gente estava numa sala de aula, quando o professor acessava a sala, a gente tinha que estar em pé, e a gente tinha que fazer a oração do Pai Nosso e esperar o professor para você sentar na carteira, né? Hoje o aluno não está nem aí se o professor está entrando na sala ou não, né?
Então tá difícil de ver, porque até isso se perdeu um pouco. Naquele tempo todos tinham direito à educação, tanto os alunos mais pobres como aqueles de classe mais alta, tipo uma educação igual, assim? Ela não era igualitária, porque mesmo assim eram poucos os que tinham um poder aquisitivo bem elevado. Mas todos quase tinham esse acesso, porque naquela época era mais complicado na época do estudo, mas acesso assim na formação do ensino superior, de primeira a quarta, né, que era o básico, né, e o ensino fundamental, as pessoas até chegavam e se formavam, mas o mais complicado era o ensino superior, né? E eles estavam todos juntos ou era separado, menino e menina, assim? No meu tempo, as séries eram separadas, né? Cada série na sua sala de aula. Eu ainda peguei a época daquelas carteiras que era sentado de dois, né? Peguei aquela época, sim. Mas foi pouco tempo, porque daí já começaram a tornar a sala o aluno sentando individualmente. Mas ainda peguei essa época assim, de sentar de dois no canteiro. Era muito bom. E existia lei da palmatório? Como que era? No meu tempo, não. Eu não peguei a época da palmatória, mas tinha professora ainda que usava essa prática. Que, sabe aqueles alunos rebeldes na sala de aula? Aqueles até que levavam, não era palmatória, porque a palmatória mesmo era como se fosse uma régua bem grande de costureiro, né? Mas larga, grossa, assim, e ela era. Então a do professor em si era uma régua, mas às vezes levava umas palmadas, umas reguadas na mão já, mas a gente tinha medo, né? Então naquele tempo o professor tinha muita autoridade, a gente via o professor como o doutor, né? O que a senhora acha que precisa melhorar na educação atual e o que devia ser cultivado da educação de antes para a de hoje? O que deve ser melhorado é que a nova sistemática da Secretaria de Educação, na minha opinião, é voltar os paradigmas não tanto da época que eu estudei, mas resgatar muitos estudos, muitos conteúdos. E a senhora formou-se em qual faculdade? Em Tararé, Ciências e Letras, né? Ciências e Letras. Quanto tempo que a senhora atuou na área? 30 anos. 30 anos. 30 anos corridos, né? Mas no ano que eu entrei, eu fiquei depois, em 96, eu me candidatei diretora do Colégio Anita Canet. Fiquei por 2 anos. Foi a maior experiência da minha vida. Eu nunca mais vou esquecer. Era paz junto. Foi a maior glória na minha vida de professora, na vida educacional. E depois em 2005, que daí 2004, daí teve novo e eu fiquei. Em 2006 encerrou e eu já entrei com o meu pedido de aposentadoria. E agora, dia 10 de maio, fez 9 anos que eu estou afastada do magistério. Mas porque não quero mais, né? Porque eles queriam que eu fizesse a inscrição para o PSS. Eu acho assim que os frutos que eu tinha que fazer na educação eu já cumpri com a minha meta. Vamos deixar para os novos, né? Daí eu saí na aposentadoria e o Rodrigo entrou na mesma área, né? Da também em português, né? Em inglês também. Aí, vamos dizer que a profissão de professora é uma profissão que nunca vai faltar, assim, tipo... É verdade. Né? E esses dias... vai ter. E esses dias até estava assistindo na televisão uma mulher, velhinha, uma bengalinha lá dizendo, dando entrevista, que ela até hoje dá aula, que ela ensina pessoas adultas analfabetas. Eu ainda até falei para o José Carlos, que vergonha, porque eu estou fazendo dentro da minha casa, que não vou fazer isso para eles, né? Mas não existe um programa para isso, né? Mas eu me aposentei com o propósito de trabalhar para a igreja, para o Senhor Jesus. Então a minha meta é essa agora, é trabalhar na igreja. Tá bom, a gente queria agradecer a senhora pela entrevista, pela dedicação, por nos ter acolhido aqui. Muito
Muito obrigada, dona Leila. Eu que agradeço Obrigada. vocês estarem aqui, desejo boa sorte. Se vocês têm intenção de entrar nesta área, é maravilhoso.